Boa noite ou bom fim de tarde, Diego. Aqui o sol ainda brilha. A gente está falando aqui direto aqui da frente do Congresso Nacional. O ato começou por volta das 3h30, 4 horas da tarde, com falas de diversos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, e segue agora. Daqui a pouco começam os shows. Ainda tem bastante gente chegando por aqui. E a ideia é, sim, reunir esse grupo de pessoas, né? Reunir todos aqueles que estão dizendo não ao que a gente vem chamando de pacote da destruição. O que é esse pacote? São alguns projetos de lei que vêm tramitando no Congresso Nacional de maneira atropelada, sem conversa, sem discussão, sem participação, sem passar por comissão, enfim, e que conjuntamente, né, significam um grande retrocesso, uma grande destruição da Amazônia, ambiental e dos direitos dos povos indígenas também. Então, a gente tem o PL do veneno, né, que é um PL que libera os agrotóxicos, inclusive vários deles já comprovadamente nocivos à saúde. A gente tem o PL da grilagem, que facilita e regulariza o roubo de terras públicas. A gente tem o PL que enfraquece o licenciamento ambiental, e a gente tem esses PLs, tanto do marco temporal quanto da mineração de terras indígenas, que são um grande risco à segurança dos povos indígenas, que, vale dizer, já vem sendo, né, já está muito ameaçado. Os povos indígenas vêm sofrendo muito com o garimpo ilegal na Amazônia, e a tentativa de tramitar esses projetos em regime de urgência é mais um ataque aos povos originários brasileiros. Hoje, inclusive, enquanto isso aqui tudo está acontecendo, existe uma vontade ali dentro do Congresso Nacional de aprovar a tramitação do PL 191 em regime de urgência. O que isso significa? Que ele vai direto a plenário, sem discussão, né? E a gente não quer que isso aconteça. Acho que o que está acontecendo aqui hoje de mais importante é que, eu vi você falando aí do uso de máscaras em espaços públicos. Aqui a gente segue de máscara, mas eu acho que é uma articulação nacional que hoje a gente se sente seguro para fazer, né? Todo mundo aqui reunido de máscara, já com grande parte da população vacinada, para voltar a ocupar as ruas e os espaços de debate, para que a gente seja ouvido e consiga, de fato, frear esse pacote. Sim. Ô, Carolina, quero aproveitar aqui a tua participação. A gente tem acompanhado, é claro, com atenção a guerra lá na Ucrânia e gerou um debate sobre a questão dos fertilizantes, né? A dependência em relação à Rússia. E aqui no Brasil, cogitou-se a possibilidade de haver aí um avanço em relação às terras indígenas, em relação às jazidas de potássio, né? Como é que vocês têm acompanhado tudo isso também? Enfim, e essa fala aí do presidente Bolsonaro? Infelizmente, isso é uma grande mentira, né? E mais uma manipulação da opinião pública. A gente já sabe que, para explorar potássio no Brasil, a gente não precisa liberar mineração em terra indígena. As maiores minas de potássio não estão em território indígena no Brasil. Na verdade, esta conversa sobre o fertilizante é uma desculpa para passar e tramitar com urgência um projeto que já estava entre as prioridades do governo federal há bastante tempo e que ele quer passar ali no que a gente vem chamando de boiada, né? Vamos usar distrações e o fato de que as conversas estão sendo feitas sem a participação dos especialistas e da sociedade civil e dos impactados para aprovar, respondendo aos interesses que não são definitivamente os da sociedade brasileira. É um ato importante esse aí em Brasília. Queria, para a gente fechar, entender exatamente o que está sendo o governo Bolsonaro, a avaliação que o Greenpeace faz em relação às questões ambientais, não somente, mas também sobre as terras indígenas e outros projetos, né? A gente teve a gestão do ministro Ricardo Salles, houve uma mudança, mas isso trouxe mudanças práticas também na condução da pauta ambiental, Carolina? Infelizmente não. A nossa avaliação é que o governo Bolsonaro acumula aí retrocessos, é um governo que vem desmontando todo o arcabouço legal das políticas públicas brasileiras em relação ao meio ambiente, as políticas também de proteção social. O que está acontecendo na Amazônia hoje é uma situação desastrosa, que precisa de intervenção urgente. A gente precisa olhar para isso rapidamente, porque a Amazônia está chegando num ponto de não retorno, e isso trará um impacto gigantesco para o mundo todo, mas também para o nosso país, e não só para quem vive na Amazônia.
E, infelizmente, este projeto de destruição não mudou com troca de ministro, não muda quando o governo faz sinalizações depois de pressão internacional. A gente esteve acompanhando a COP26 no final do ano passado na Escócia, e os compromissos ali firmados não encontram eco em realidade. A gente vê uma coisa na prática e outra coisa, eventualmente, em um outro discurso. Mas nada acontece de verdade. Como é que o governo pode ir numa arena internacional e dizer que se compromete com a Amazônia, com o fim do desmatamento, quando entrega recorde atrás de recorde de desmatamento? Então, a nossa avaliação é que, infelizmente, a gente está vivendo um dos piores momentos para a política ambiental brasileira, e isso é muito triste, em especial, porque a gente está numa década decisiva, a gente está num momento de pensar um projeto para esse país, e esse país poderia estar liderando essa discussão no mundo. Infelizmente, a gente está indo em outra direção.